destacar a importância da recriação do MIDIC, o Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, que tinha sido extinto, sendo que o Brasil vinha vivendo já há tempo uma desindustrialização precoce e preocupante, e é indústria, tecnologia, inovação que faz melhorar a renda, nós passarmos de renda média para a renda mais alta. Então, destacar que o presidente Lula recriou o MIDIC, Ministério da Indústria, Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços. Nós implantamos o CNDI, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, chamando o setor produtivo, sociedade civil, entidades para participarem, e fruto desse trabalho nasceu a NIB, a Nova Indústria Brasil, com 6 missões. Primeira missão, agroindústria, que o Brasil tem vocação para ser o maior produtor de alimentos do mundo, a indústria de alimentos. 2, além da agroindústria, 2, complexo industrial da saúde. A mudança demográfica, a mudança epidemiológica faz com que a indústria da saúde tenha um crescimento vertiginoso no mundo inteiro. 3, cidades. O mundo moderno é urbano e metropolitano, então cidades, saneamento, habitação, mobilidade. Missão 4, transição tecnológica, então toda a parte digital. Missão 5, transição ecológica, transição da questão do meio ambiente. E missão 6, defesa aeronáutica e aeroespacial. E os 4 eixos. O primeiro eixo, uma indústria mais inovadora, e aí eu destacaria o INPI, que nós estávamos levando 7 anos para ter registro de marca, de patentes, 7 anos. Reduzimos essa média para 6, 5, 4. E o objetivo é chegar em 2 anos, que é o padrão internacional. De outro lado, destacar que acabou TJLP, é só TLP, mas por lei se estabeleceu que para inovação é TR. Então é juros praticamente zero, 4%. Então, inovação, BNDES, Embrapi e FINEP, foram 108 bilhões para pesquisa, desenvolvimento e inovação, uma indústria mais inovadora. Depois, uma indústria mais verde, mais sustentável. Aí destacaria Fundo do Clima e Fundo da Amazônia. Ontem, até com a ministra Marina, nós lançamos o Plano Nacional de Bioeconomia, estabelecendo crédito com recurso do Fundo da Amazônia para cooperativas, açaí, cacau, enfim, de vários produtos para agregar valor. Então, um trabalho junto com cooperativas na Amazônia, no Acre, agregando o valor. Destacaria também biocombustível na indústria verde e sustentável. Presidente Lula, o etanol, que era 27%, passou para 30% na gasolina, etanol anidro. Nós somos o único país do mundo que tem 30% de etanol na gasolina e 85% da frota flex. E aí o consumidor escolhe. O motor opera com gasolina ou etanol em qualquer, pode 100%. Então passamos de 27% para 30%.
ajudando o meio ambiente duplamente, porque eu emito menos carbono com etanol e tenho que plantar para produzir o etanol, plantar cana ou plantar milho. Então eu fixo carbono no solo e emito menos carbono. Biodiesel, passamos de 12% para 15%, 13, 14, 15% é só o Brasil tem no mundo bio no diesel, e nós importamos 30% de diesel. Então isso diminui a importação, gera emprego no Brasil, gera emprego. O que é o bio? Óleos vegetais, a maioria é soja, mas você pode ter mamona, pode ter dendê, soja, enfim, ou gordura animal. Então, destacar aí o biodiesel, e para o futuro, o Brasil vai ser o grande protagonista do SAF, Sustainable Aviation Fuel, para trocar o querosene da aviação pelo combustível de aviação sustentável. Foi até feito, né, um grupo unindo aí Brasil, Estados Unidos e Índia para a promoção dos biocombustíveis, em especial o SAF. Destacar o carro sustentável, sucesso, está vendendo 25% a mais. O que é o carro sustentável? É um carro que é fabricado no Brasil, ele emite menos de 83 gramas de CO2 por quilômetro rodado, ele tem 80% de reciclabilidade e ele é flex. Então, nós zeramos o IPI. Então, o IPI foi zerado para o carro sustentável. Ele tem importância ambiental, que é um carro flex, com alta reciclabilidade e baixa emissão. Tem importância social, que é carro de entrada, não é carro de 200 mil reais, é carro de 70, 80 mil reais, é carro de entrada. E tem importância econômica, a indústria fabricando mais, crescendo 25% a venda, e comércio vendendo mais, as concessionárias, e do ponto de vista fiscal é neutro, não tem nenhum déficit, porque o que eu reduzi no IPI, eu compensei no veículo diesel e gasolina. Então, ele do ponto de vista fiscal é neutro, é zero, não fez nenhum déficit, nenhuma questão fiscal, e foi compensado com um pequeno aumento do IPI para gasolina e diesel. Diesel, veículos, estamos falando de carros. É IPI, não é PIS/COFINS, é IPI. O carro sustentável, 6 montadoras foram habilitadas, General Motors, Onix, Hyundai, HB20, Stellantis, 2, Mobi e Argo, Volkswagen, 2, Polo e Terra, Renault, Kwid, e a última que entrou, Citroën C3. Então, o carro sustentável vendendo aí mais de 25% a mais. Finalmente, uma indústria competitiva. Há um princípio em medicina que diz sublata causa, tollitur effector. Todos aqui são muito jovens, não estudaram latim. Sublata causa, suprima a causa, tollitur effector. O efeito cessa. Nós precisamos agir na causa do problema. O porquê da desindustrialização que o Brasil vinha sofrendo? Perda de competitividade, baixa produtividade. Então, um esforço para melhorar a produtividade e melhorar a competitividade.
Primeira medida foi depreciação acelerada. Quando eu compro uma máquina, eu a deprecio, geralmente em 15 anos. O que é essa depreciação? O governo vai devolvendo o imposto de renda de pessoa jurídica, do valor da máquina, e contribuição social sobre lucro líquido. Só que ao invés de eu devolver em 15 anos, eu devolvo em 2 anos. Então isso faz um efeito. Você compra uma máquina mais barata. Ao invés de depreciar a máquina em 15 anos, você deprecia em 2 anos. Foi totalmente utilizado e ajudou a renovar o parque industrial brasileiro. Destacar a LCD, você tinha a LCA, letra de crédito para agricultura, LCI, letra de crédito imobiliário, mas não tinha para a indústria. Então fizemos o LCD, é mercado, mas é um crédito mais barato, porque pessoa física não tem imposto de renda, e pessoa jurídica o imposto de renda é menor. Então o LCD é para indústria e comércio. Tinha o LCA para agricultura, o LCI imobiliário e agora o LCD para indústria. Destacar também o Mover. Foi feito um programa voltado à indústria automotiva, porque ela tem uma cadeia muito longa. Você vai desde 20% do aço brasileiro para a indústria automotiva. É uma cadeia longa que gera muito emprego, agrega muito valor. O Mover mobilizou 190 bilhões de investimento, 150 na automotiva e 140 na indústria de autopeças. Todas as montadoras praticamente estão investindo no Brasil. E a importação, os fabricantes de fora vieram montar fábrica aqui. Então vou dar 3 exemplos. Você tinha uma fábrica da Troller que fechou no Ceará. Foi reaberto o polo automotivo do Ceará. A primeira foi a General Motors. Você tinha uma fábrica da Ford que fechou na Bahia. Foi reaberta BYD. Você tinha uma fábrica da Mercedes-Benz que fechou em São Paulo. Foi reaberta GWM, Great Wall Motors. O que nós fizemos então nesse trabalho? Se eu quiser importar um carro chique, da Europa, eu posso importar. Vou pagar 35% de imposto de importação. Só se o carro fosse elétrico, era 0. Então, se eu importar uma Mercedes-Benz da Alemanha, nenhum problema. Pago 35% de imposto de exportação. Elétrico era 0. Ora, ninguém iria montar fábrica no Brasil. É mais fácil só vender para cá. Então, nós fizemos um imposto de importação. Um phase-out. Vai dizer, mas eu não monto uma fábrica em 24 horas. Eu preciso ter concessionária, eu preciso montar fábrica, eu preciso organizar. Então, você vai ter previsibilidade. Em 4 anos, o imposto chegará a 35%. Então, no primeiro ano, em 2023, varia um pouco se o carro é elétrico, puro, plug-in, híbrido, mas em média, vamos dizer, 8% a 10%. No segundo ano foi para 18%. No terceiro, 25%. Agora, 1º de julho, 35%, que é o teto. É o OMC. OMC, igual o carro a combustão. Mas eu preciso, durante esse período, trazer o carro para ganhar mercado, montar concessionária, perfeitamente. Então, você tem cota. Você importa, no primeiro ano, com 0 de imposto de importação, 40 mil carros. No segundo ano, reduz para 30 mil, no terceiro para 10, no quarto ano acabou. Então, esse ano, acaba a cota, não tem mais importar carros sem pagar, e 35% de imposto de importação. Só ficou o CKD, com imposto menor, que entrará em vigência em 1º de janeiro do ano que vem. Com isso, as empresas vieram para o Brasil e estão montando as fábricas aqui. Reabriu a Mercedes-Benz em Iracemápolis, GWM já está fabricando. Reabriu a Ford na Bahia, BYD já está fabricando. Reabriu o polo automotivo do Ceará.
só para dar alguns exemplos. Depois fizemos o Move Brasil. A frota de caminhões está envelhecida. Então, um caminhão antigo, ele polui, um caminhão bem antigo, com mais de 20, 25 anos, comparado com 0 quilômetro, é 40 vezes mais, não é 4 vezes. É 40 vezes mais a emissão do que um caminhão motor Euro 6. De outro lado, acidente. Esses caminhões modernos, a tecnologia é muito sofisticada, então é muito menos acidente. E a terceira causa de morte no Brasil não é a doença, é causa externa. Primeiro é coração e grandes vasos, segundo é câncer, a terceira é causa externa, ou é violência, tiro, ou é acidente rodoviário. No estado de São Paulo, por exemplo, é 2 vezes maior o acidente rodoviário do que homicídio. Então, melhora a segurança nas rodovias. O Move Brasil foi um sucesso. Foram 10 bilhões, nós reservamos 1 bilhão só para autônomo, senão as empresas podiam usar tudo, a gente protegeu o caminhoneiro. Os 9 bilhões já estão praticamente quase esgotados. O 1 bilhão ainda tem espaço. O Finame estava em 23%, nós fizemos o crédito a 13%. Então, com isso, e se for biogás, biometano ou elétrico, aí é 1 dígito os juros. É claro que é um percentual bem menor de elétricos e biometano, mas estimular também o meio ambiente. Ainda na indústria competitiva, para a pequena empresa, fizemos o Brasil Mais Produtivo. Eu visitei aqui em Brasília uma pequena indústria de tinta, muito pequena, ela cresceu com o Brasil Mais Produtivo, porque o Senai vai lá e faz o diagnóstico. O que eu posso melhorar? Digitalização, redução de custos, melhorar a eficiência. O Sebrae vem e faz o projeto e o BNDES financia. Foram 100 mil pequenas empresas e microempresas que foram beneficiadas no Brasil Mais Produtivo. E a última medida, agora, a semana passada, essa semana que passou, foram 15 bilhões de crédito para quem foi atingido pelo tarifaço norte-americano, não só quem exporta, mas também quem fornece para o exportador. Foi 15 bilhões de crédito. Ou quem está na seção 232. O que é a seção 232? É uma seção que está todo mundo junto. Por exemplo, aço, alumínio e cobre. É 50%, mas é 50% para o mundo inteiro. Nós não perdemos competitividade, só perdemos para quem está dentro dos Estados Unidos. Ou automóvel e autopeças, 25%, mas é para nós e para o mundo inteiro. Então, para esses que perderam o mercado ou estão na seção 232, 15 bilhões de crédito, investimento capital de giro. E 10 bilhões para BK, bens de capital, comprar máquina, modernizar fábrica. E dos 10, 7 para BK e 3 bilhões chamadas máquinas verdes. O que é máquina verde? É máquina que me leve à eficiência energética. Então, eu ganho em eficiência energética. Então, 7 bi para bens de capital, 3 bi chamadas máquinas verdes, 10 bilhões com juros de 7% ao ano, para estimular de novo melhor competitividade. E, finalmente, uma indústria exportadora. Mesmo com o tarifaço, o ano passado, nós atingimos 348,7 bilhões de dólares de exportação. Recorde de exportação, recorde de corrente de comércio, 629 bilhões de dólares de corrente de comércio, mesmo com o tarifaço.
Só que o que era 50%, 10 mais 40, hoje o teto é 10%, excluída a seção 232. O que se avançou na exportação? BNDES, papel importante, para embarque e pós-embarque, financiar as operações de exportação, acordos comerciais. O Brasil não fazia acordo comercial, o Mercosul, desde 2013. Então, 2023 foi feito Mercosul-Singapura, 2024, aliás, o ano passado, perdão, 2025, Mercosul-EFTA. EFTA são os 4 países de maior renda per capita do mundo, Noruega, Suíça, Liechtenstein e Islândia, e o último, Mercosul, União Europeia, aguardado há 25 anos, o maior acordo entre blocos do mundo. Os 4 países do Mercosul, agora deve entrar a Bolívia, o 5º país, e os 27 países da União Europeia. Ele entrará em vigência provisória, mas já entra em vigência dia 1º de maio. Então, já entrará em vigência agora, dia 1º de maio. Destacar o portal único, nós precisamos reduzir custo Brasil. Então, é um portal só, para importação e exportação. Só um portal. Então, você reduz custos, evita perda de tempo, desburocratiza. A estimativa da SESEX é que reduz 40 bilhões por ano, exportação e importação. Então, uma grande redução de custos, 40 bilhões com o portal único implantado, já está 60% implantado, deve chegar até o final do ano a 100%. Destacar ainda também na linha da desburocratização o certificado de origem. Um exemplo, eu exporto frango para o Reino Unido, União Europeia. Precisa ter de onde vem esse frango. Tem gripe aviária? Não tem? Eu tenho que ter um certificado de origem. Era papel, R$ 166 por guia. Hoje não paga mais nada, tudo digital. O certificado sai na hora. Outro exemplo, o tacógrafo do taxímetro, do taxista, a incidência de problema é mínima. Você tinha que fazer a revisão todo ano. Perdia um dia inteiro no Inmetro para fazer aquela revisão. E pagava R$ 55. Agora é só de 2 em 2 anos, não há razão para fazer todo ano, e é gratuito, não tem mais nenhum pagamento. De outro lado, tomamos medidas de defesa comercial, chamado antidumping, porque nós vivemos hoje um protecionismo, exacerbado. Então, temos o dever de defender o emprego no Brasil, as empresas. Aceleramos todos os mecanismos de defesa comercial e, de outro lado, zeramos imposto para aquilo que a gente não produz no Brasil. Está aqui o Zerboni, está aqui? Acho que ele não entrou. O Rodrigo Zerboni dirige a Camex. Então, nós zeramos. O último movimento agora foram 800 produtos que nós zeramos o tributo de importação, e o último agora foi diabetes, medicamento para diabetes, passou de 7,2% para 0%, esquizofrenia passou de 7,2% para 0%, e aquela canetinha, que hoje está muito em moda, já era 0, mas tinha cota. 0 só até 10 milhões. Nós aumentamos para 58 milhões com imposto 0. Então, a canetinha famosa, não a BIC, mas a médica, passou de 10 milhões a cota para 58 milhões. Zeramos também imposto para equipamentos de tratamento de lixo, centros de usinagem,
máquinas, impressora industrial, máquinas do setor têxtil, tudo que não tem produção nacional praticamente zerou, que é o chamado ex-tarifário. Estamos à disposição. Será que o meu café, eu acho que meu café esfriou. Eu já tomei muito café 4F. Fraco, frio e formiga no fundo. Nos últimos dias, os Estados Unidos soltaram um novo relatório criticando o PIX, tratamento a Big Techs, etanol, por parte do governo brasileiro. Queria entender se tem alguma perspectiva para uma reunião com os Estados Unidos, com o presidente Trump, o que temos de informação sobre isso. E tem mais um conjunto de coisas para perguntar, mas vou filtrar sobre BNDES, que é um banco vinculado formalmente ao MDIC, né? Existe aí a iniciativa para parcelar reajustes de distribuidoras da conta de luz por meio de empréstimo. O que o senhor poderia atualizar a gente sobre isso? E, para finalizar, o senhor está saindo da pasta, né? Tem duas coisas pendentes. Uma é o programa de reciclagem do Mover, se tem perspectiva para publicar isso antes da sua saída. E o substituto do senhor, se é o Márcio França. Obrigado. Se tiver mais uma pergunta, eu já respondo duas já. Oi. Bom dia, presidente. É o seguinte, no próximo mês, em abril, o Brasil participa da maior feira industrial do mundo, a Feira de Hannover, na Alemanha, né? Eu queria saber do senhor o seguinte, como que o senhor avalia a capacidade do Brasil, né? Claro, visando essa participação dessa maior feira industrial do mundo, como que o senhor avalia a capacidade do Brasil em atrair capital estrangeiro e como que o senhor avalia o apetite internacional por ativos brasileiros? Obrigada. Daí a gente para, 3 para. A minha é diferente, é sobre... Presidente, bom dia. Tayane, da TV Band. Eu queria saber como que o senhor analisa esse cenário eleitoral nessa tentativa de terceira via por parte do PSD, levando em consideração a escolha do Ronaldo Caiado. Eu falo tentativa porque ele já anunciou a questão da anistia, enfim, já falou mais para o lado da direita, então eu queria que o senhor avaliasse esse cenário, levando em consideração a sua candidatura, pré-candidatura. A minha é sobre eleição também, pode me dar? Pode. Isso, boa tarde. A minha pergunta é a respeito do crescimento... Igor, isso, Jovem Pan. Obrigado. A minha pergunta é a respeito do crescimento da popularidade do Flávio Bolsonaro. As últimas pesquisas mostram, inclusive, que ele está à frente do presidente Lula. A pergunta é se isso é uma surpresa para o senhor, agora que a campanha já deve estar começando. Qual vai ser o desenho que vocês vão fazer para reverter essa situação e esse crescimento do Flávio? Obrigado. Olha, primeiro em relação aos Estados Unidos, sobre PIX. O PIX é um sucesso, né? Você tem uma coisa que o mundo inteiro hoje acompanha, observa, custo zero para o contribuinte, para o consumidor, e utilizando os meios digitais de forma impressionante. Você apertou ali, já está feito o depósito. Não vejo nenhum problema em relação a PIX, é só esclarecer. Em relação à questão das Big Techs, o Brasil, a única coisa que fez de regulamentação até agora foi a questão de crianças e adolescentes para evitar abusos em relação à criança, em relação ao adolescente, prostituição, exposição, enfim, proteger a nossa infância, o chamado ECA digital. Essa foi a única regulação feita por lei. Em relação à questão de etanol,
tinha uma reclamação, eu me lembro, eu tinha conversado com o secretário Howard Lutnick sobre questão até não tarifária, que era a dificuldade de ter o CBIO, aquele certificado. Nós resolvemos praticamente em 2 semanas, então foi resolvido. Sobre a questão tarifária, nós, dos 10 produtos que os Estados Unidos mais exportam para o Brasil, 8, a tarifa é 0, tem ex-tarifário, não paga imposto. E a tarifa média, se a gente fizer uma média das exportações brasileiras para os Estados Unidos, é 2,7%. Ela é baixa, 2,7%. E os Estados Unidos tem déficit na balança comercial com a maioria dos países do mundo. Você pegar os países do G20, só 3 países, Estados Unidos, têm superávit na balança. Brasil, Reino Unido e Austrália. Dos 20, só 3. Então, o Brasil não é problema. Estados Unidos tem conosco um enorme superávit na balança de serviços e tem superávit também na balança de bens, de produtos. Então, eles têm superávit na balança de produtos, têm superávit na balança de serviços e a nossa tarifação ela é baixa. Agora, qual o caminho? Diálogo, entendimento. Essa é a orientação do presidente Lula. E é isso que nós devemos fazer. Pelo contrário, aumentar até mais oportunidades, aumentar o comércio entre Brasil e Estados Unidos. Nós exportarmos mais, eles exportarem mais para nós, aproveitar a complementariedade econômica. E investimentos. São 200 anos, praticamente, de comércio, de parceria Brasil-Estados Unidos. Temos quase 4.000 empresas americanas no Brasil. O primeiro parceiro comercial para quem nós exportamos é a China. O segundo é a União Europeia. O terceiro é os Estados Unidos. E não é que porque é terceiro é menos importante, ele é muito importante, porque é onde a gente exporta mais valor agregado, máquinas, avião, motores, enfim. E é a mesma linha na importação. Quando você vê de quem a gente compra, importa, de novo, China, União Europeia, Estados Unidos. Então, o nosso trabalho é aumentar esse diálogo, essa parceria, essa cooperação. As conversas que o presidente Lula teve com o presidente Trump foram muito positivas, extremamente positivas. E acho que a gente pode avançar mais nesse diálogo. Eu entendo que sim, não tem a data ainda marcada, mas o presidente Lula sempre o caminho é o diálogo. Esse é o bom caminho. Em relação a Hannover, Alemanha, o presidente Lula deve ir agora em abril à Espanha e Alemanha. Eu vejo que o acordo Mercosul-União Europeia abre uma avenida de investimentos recíprocos e de comércio exterior. Ela tem um significado que extrapola até o Mercosul e a União Europeia, porque é uma sinalização para o mundo que em tempos conturbados é possível você abrir mercado, é possível você ter multilateralismo, e quem ganha é a sociedade. Você é mais competitiva num setor, eu compro de você. Eu sou mais competitivo em outro, eu vendo para você, ganha a sociedade, produtos melhores e mais baratos. Então, você estimula a competitividade, né, ganha a sociedade. Hannover, eu conheço, estive lá quando era governador, São Paulo foi estado convidado, é a maior feira do mundo de máquinas, equipamentos, e o Brasil tem muita coisa também a mostrar. Em relação à questão de candidatura, é natural que num país como o nosso, que tem
dezenas de partidos políticos, que você tenha vários candidatos. Natural. Diferentemente de outros países, que geralmente tem 5, 6 partidos, 2 maiores que se alternam no poder, mais 3 ou 4 que formam maioria, nós temos 30, mais de 30. Então é natural que você tenha mais candidatos. Eu não vejo problema nisso. Acho que nós devemos, no futuro, ir reduzindo o número de partidos, porque há um multipartidarismo exagerado. E aí precisa a cláusula de barreira subir, para a gente ir limitando um pouco o número de partidos. O de Gaulle dizia que a França era muito difícil de ser governada, porque tinha muitos tipos de queijo e muitos partidos políticos. Dificulta a governabilidade. Então é preciso ir reduzindo para a gente ter menos partidos e mais programáticos. Mas é natural você ter vários candidatos disputando aí os cargos majoritários. Em relação à eleição, pesquisa, ela é momento. É momento. Aliás, a maioria das pesquisas, o Lula até está na frente. Mas tem pesquisa que pode não estar. O que vai valer mesmo é depois que começa a campanha eleitoral. A campanha é um momento alto da vida pública, porque você vai poder comparar. Você vai poder comparar, né? Mostrar, comparar governos, né? Fazer comparações. Se você pegar de um lado, democracia. O presidente Lula, nós salvamos a democracia. Essa é a realidade. Então, democracia versus ditadura, autoritarismo. Aliás, quem defende ditadura não devia nem ser candidato, porque se não acredita no povo, para que disputar? Então, de outro lado, você pegar todos os setores, meio ambiente, como é que era, como é hoje, melhorou, avançou. Veja o desmatamento, caiu 50%. E foi aprovado na COP30 o TFFF, para recompor floresta. A BIC, o que é BIC? Isso é método mnemônico. Como é que você faz para decorar? Professor de cursinho é bom de método mnemônico. BIC, B, Brasil, maior floresta tropical do mundo. I, Indonésia, maior floresta tropical da Ásia. E C, o Congo, maior floresta tropical da África. Então, BIC, as 3 maiores florestas tropicais do mundo precisam ser preservadas. Então, o TFFF é fundamental. Você pegar a saúde, nós saímos, eu sou médico, de uma campanha antivacinal, de um desprezo pela vida, 720 mil mortos na Covid. O país tem 3,5% da população do mundo, teve 10,5% das mortes do mundo, 3 vezes mais que a população. 3 coisas mudaram o mundo: água tratada, vacina e antibiótico. Pulamos de 40 para quase 80 anos. Água tratada, vacina e antibiótico. A doença que mais matou no mundo foi tuberculose. Se pegar desde os faraós egípcios, lá foi mais de 1 bilhão de pessoas. Hoje tem vacina de BCG. Então, a saúde, o SUS cresceu. A educação, você tinha uma discussão de homeschooling. Hoje é creche, escola tempo integral, o jovem não abandonar o ensino médio, poder terminar a escola. Muito jovem abandonava o ensino médio para poder ter que trabalhar, ganhar um dinheirinho para a família. Então, você cresceu a educação, cresceu a saúde, mais médicos, cresceu a economia, melhorou a renda da população. Então, nós estamos extremamente preparados para, no momento adequado, fazer a comparação. O que anda para trás é caranguejo.
dia, Udine Nascimento, do Poder 360. Eu queria lhe perguntar sobre algumas questões. Por conta de eleição... Peraí, eu fiquei devendo uma aí. O sucessor... Exato. Aqui no MIDIC, Márcio. Pois é, mas o sobrenome é que é a questão. O sobrenome e se o senhor vai sair... Quando é que a exoneração de fato é dia 4, mas minha pergunta não era exatamente essa. Tá bom. Sobre taxa das blusinhas. Porque muito tem se falado que o Planalto tem estudos relacionados até com impacto eleitoral. E eu queria saber se o governo estuda a volta da isenção, pelo menos do imposto de importação federal, para compras de até $50. Natália Garcia, da Folha. Dá para ouvir bem? Não. Está ligado, mas está baixo. O senhor defendeu, na entrevista para o jornal Valor Econômico, o ajuste fiscal no primeiro ano do governo, né? Eu queria saber, ainda que seja uma decisão de governo, o senhor acha o que deveria ser prioridade? Previdência, gasto com BPC, piso de saúde e educação, o que deveria ser atacado? E se tem algum tema em relação ao ajuste fiscal que não deve ser mexido? Obrigada. Aqui. Presidente, minha pergunta é sobre o REDATA, né, o regime especial para data centers. Acabou ficando travado ali no Senado. O senhor informou o setor que teve uma conversa com o presidente Davi Alcolumbre, mas mesmo assim o projeto não avançou. Então eu pergunto o que está embarreirando, como que o senhor vê as perspectivas para aprovar isso. Obrigada. Perfeito. Oi. Bom dia, presidente, colegas. Presidente, está me ouvindo? Está ligado? Diante desse contexto aí dos Estados Unidos, inclusive em volta aqui da América Latina, presenças militares, base no Paraguai, todas essas questões, de que forma o senhor falou, inclusive, sobre o foco na indústria da defesa, de que forma o senhor acredita que é importante fortalecer a indústria da defesa, inclusive a partir de palavras do próprio presidente Lula no início de março, sobre reforçar essa defesa brasileira diante dessas possíveis ameaças. Obrigada. Olha, a primeira sobre a taxa das blusinhas. Eu lá atrás, eu defendi. Por que defendi? Porque se você pegar o produto fabricado no Brasil, né, a roupa, produto fabricado no Brasil, ele paga aí entre 45, varia um pouquinho de estado para estado, mas enfim, ele chega na faixa aí de quase 50% de tributo, 40% a 50%. Podemos pôr uma média de 45%. Quando você pega hoje o que é pago, como dá em torno de 30%. Então, hoje, um produto importado, ele está pagando, no caso até $50, ele está pagando bem menos do que o produto fabricado aqui dentro. E esse é um setor que é muito empregador, confecção, né? Não só a indústria têxtil, mas também confecção. Então, é a defesa do emprego e da renda da população brasileira. Em 2024, a indústria têxtil contratou 6 mil colaboradores. O ano passado, 30 mil, multiplicou por 5. Então, mesmo com a tributação, ainda é a carga tributária bem menor do que o produto produzido no Brasil. Então, eu não tenho participado desse debate, mas nós, lá atrás, quando houve essa discussão, nós defendemos, porque entendemos que precisamos garantir uma lealdade concorrencial. E, de outro lado, defender o emprego, a renda, mesmo com a taxa da blusinha até $50, até $50, né? Aí tem cosmético, tem calçado, roupa. A carga tributária é bem menor do que
produzida aqui. Em relação à questão fiscal, eu entendo que ajuste fiscal é que nem cortar unha. Nunca você pode dizer, olha, obra acabada. Não existe isso. Você tem que estar permanentemente trabalhando para tentar fazer mais, melhor, com menos recurso. Esse é um trabalho interminável. O que o presidente Lula tem falado e de maneira correta? Eu não vou fazer ajuste em cima dos mais pobres, em cima de quem... o Brasil tirou, graças a Deus, tirou 26,5 milhões de pessoas do mapa da fome. Eu não vou fazer ajuste em cima da pobreza. Agora, tem espaço para fazer ajuste em cima dos privilégios e do desperdício. Esse deve ser o foco. Vamos sim fazer ajuste, mas em cima de privilégio e desperdício, não em cima da população mais pobre. Em relação ao Redata, eu conversei com o presidente, senador Davi Alcolumbre, e ontem à noite, na filiação no PSB do senador Rodrigo Pacheco, aliás, quero cumprimentá-lo, nós ficamos muito honrados com a filiação dele ao PSB e já vieram com ele um grande número de líderes de Minas Gerais. Ele não disse se vai ser candidato, essa é uma decisão que ele vai tomar. Corretamente disse que vai ouvir, né, a sociedade, a comunidade, enfim. Mas na última pesquisa já está praticamente empatado com o primeiro colocado, sem ter ainda confirmado a sua candidatura. Falei com ele ontem à noite pedindo para ele nos ajudar no Senado Federal, porque a medida provisória caducou. Eu fui constituinte, votei pelas medidas provisórias. Caso de urgência e relevância, você poder fazer uma medida provisória. O mundo moderno é rápido. Nós vivemos o tempo da mudança e da velocidade da mudança. Então, para alguns casos, você tem que ter um instrumento mais rápido. Essa é a lógica da medida provisória, é legítima. Só que não caducou. Então, o governo, corretamente, olha, caducou o projeto de lei. Então, o projeto de lei foi aprovado na Câmara e foi para o Senado. Então, precisa agora o Senado votar. E o Redata é uma unanimidade, não vejo ninguém contestando. De outro lado, ele nos traz muito investimento. O Brasil pode ser um grande receptor de investimentos, bilhões de dólares, ele é capital intensivo, ajuda o setor eletroeletrônico, que vai estimular a indústria eletroeletrônica no Brasil, gera emprego, e a inteligência artificial, a limitação no mundo é falta de energia. O que limita a inteligência IA hoje no mundo é falta de energia. Nós temos energia abundante, tem até problema no Nordeste, né, de excesso de energia. E energia renovável. Então, a bola está para marcar o gol, está no pênalti, para marcar o gol. Então, já tinha falado com o presidente do Senado e ontem reforcei com o senador, à noite ontem, com o senador Rodrigo Pacheco, para ele nos ajudar, ele que foi presidente do Senado, para a gente votar o Redata. Sobre a indústria e defesa, é a nossa 6ª missão. Nós, em 2022, exportamos 0,6 bilhão de dólares à indústria de defesa. O ano passado, 3,5 bilhões de dólares. Ela multiplicou por mais de 5 vezes. Ela está crescendo. E agora, com a redução do tarifaço americano, devemos exportar ainda mais. Porque se você pegar determinada indústria, 80% dela era exportação. E da exportação, 80% para os Estados Unidos. Ela retoma. De outro lado,
nós temos, a semana passada, tivemos 2 fatos importantes. A associação, o Gripen, que é a Saab, uma empresa sueca, ela transfere a tecnologia do caça, do Gripen supersônico, 2.800 km por hora, 4 vezes mais que os nossos jatos aqui, é um supersônico, e pela primeira vez ele foi produzido no Brasil, lá em Gavião Peixoto. Então, o primeiro Gripen foi produzido no Brasil e nós podemos ser uma base para poder exportar para outros países. O KC-390, que é nosso, fabricado pela Embraer Defesa, está conquistando o mercado. A própria Suécia está comprando o KC-390. Então, ele está conquistando aí bastante mercado. E não defesa, mas indústria aeronáutica, a Embraer, só a semana passada, teve venda para uma empresa finlandesa, Finnair, uma empresa finlandesa, quase 40 aeronaves, e pela primeira vez a Latam encomendou 24 aviões da Embraer EJ e mais uma opção de mais 50. Então, ela cresce de maneira forte. E o presidente Lula liberou para o ministro Múcio, para a defesa, 5 bilhões por ano para modernizar equipamentos, tanto indústria, a parte de marinha, submarinos, fragatas, aviões e drones e equipamentos da área do Exército. Então, está tendo um apoio à indústria de defesa. Agora, nós nos vangloriamos de que a última guerra, que graças a Deus o Brasil participou, faz 160 anos. E queremos continuar, né, esse país continental, o 5º maior do mundo, mais um território de paz. Vice-presidente, tudo bem? Sou Anne Guerreiro, do SBT. A minha pergunta é se com a Columbre só conversaram sobre o Redata ou se entraram outros pontos nessa conversa, e também em relação à questão do querosene e do diesel. Há uma expectativa de anúncio do governo de novas medidas para tentar conter, então, esse aumento. Quero saber se há uma perspectiva, como é que está essa conversa com o presidente e também com o Ministério da Fazenda. Obrigada. Presidente, eu sou Afonso Marangoni, da Band News FM. Eu queria insistir um pouco essa questão do senhor ter sido anunciado como vice-candidato à presidência da República. Claro que era um anúncio esperado, mas houve muitas especulações sobre o futuro político do senhor, já que o senhor é um dos quadros mais experientes da política, e o senhor ainda não teve a oportunidade, creio, de falar sobre esse anúncio do presidente. Foi no momento que o senhor esperava? Foi ali do nada, no susto ou não? E o que o senhor responde sobre isso? O senhor está feliz com essa indicação de seguir à frente da vice-presidência, de ser reeleito? Como é que o senhor vê esta questão? Obrigado. Tá ligado? Bom dia, presidente. Bruna Lessa, do Globo. Eu queria saber se existe preocupação do governo com relação a possíveis sanções dos Estados Unidos com base na seção 301. Se na avaliação de vocês essa investigação pode trazer sanções que têm difícil reversão. Obrigada. Oi, presidente. Bom dia. Daniel Carvalho, da Bloomberg. Eu queria perguntar sobre minerais críticos.
Os Estados Unidos fizeram um evento no mês passado e lá eles se queixaram de ter enviado uma proposta para o governo brasileiro que ficou sem resposta. Eu sei que na semana passada houve uma reunião da qual o MIDIC participou para levar propostas sobre minerais críticos, mas, por outro lado, o Plano Nacional de Mineração do Brasil está atrasado, deveria ter sido concluído no final do ano passado, a gente está em abril e ainda não tem esse texto. Eu queria saber, então, o que é que tem de concreto e o que é que o Brasil tem de proposta para ser levada para negociação com os Estados Unidos. Obrigado. Olha, em relação aos combustíveis, o que mais preocupa é o diesel, e na primeira tarefa é garantir abastecimento, garantir o abastecimento, essa é a primeira prioridade. A outra é minimizar os efeitos da guerra, o impacto no preço. É evidente que a hora que sobe o diesel, você encarece transporte, logística, isso tem impacto na inflação, tem impacto no bolso do consumidor. Então, o governo não tem o poder de acabar com a guerra, mas faz o possível para minimizar aí os impactos. A primeira medida que o governo tomou foi tirar o imposto, tirou o PIS e o COFINS do diesel. Nós somos exportadores de petróleo. O Brasil é autossuficiente em petróleo, mas somos importadores de diesel, 30%. 70% do diesel é produzido no Brasil, mas 30% é importado. Daqui a alguns anos isso vai reduzir drasticamente, mas ainda não temos 100% de refino no Brasil. Então, o que foi feito para diminuir o impacto do preço do diesel? Retirada dos tributos federais, zerou, PIS/COFINS. Além disso, um subsídio que o governo coloca por litro de diesel. Além disso, uma conversa com os governadores para reduzir mais 1,20. Números redondos, é um pouquinho menos, é 1,16, mas vamos arredondar para facilitar. Então, 0,60 o Estado, 0,60 a União. Então, reparte o subsídio. Se você colocar metade, eu ponho a outra metade para te ajudar, para reduzir o dobro do que você puder. Dos 27 estados, até agora só 2 disseram que não. Os outros 25, 23 praticamente, 22, já concordaram, e 2 ou 3 estão avaliando para dar resposta aí, hoje ou amanhã, enfim, está caminhando bem. E eu queria destacar a importância de você ter um governo que dialoga, que busca entendimento. Porque lá atrás, no outro governo, quando isso foi feito unilateralmente, tirando o ICMS dos estados. Qual foi a consequência? Os estados foram para o Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Federativa, a Corte Constitucional, dizendo, olha, tirou o meu tributo, eu quero que me devolva. E isso custou 26 bilhões para a União. Então ficou uma conta que depois teve que ser paga pela União aos estados de 26 bilhões de reais. O que o governo está fazendo? Diálogo, entendimento. Estado, vamos fazer juntos. Você diminui 0,60 em números redondos e eu entro com outro 0,60 para te ajudar. A sua população do seu estado vai ter uma redução de 1,20 em números redondos. Está indo bem. Eu acho que mais de 90% dos estados já aderiram a esse entendimento. Sobre as distribuidoras, que eu vi hoje que algumas das grandes não tinham concordado, qual o caminho? É diálogo, diálogo. Há uma dúvida sobre metodologia, porque depois de feito as distribuidoras ficaram com dúvida em relação à metodologia, porque à medida que eu dou um subsídio, tem que ter uma contrapartida.
olha, se eu estou dando um subsídio para você, você me dá uma contrapartida. Então, há uma dúvida em relação à metodologia. Qual a orientação do governo? Diálogo. Esclarecer e buscar aí o entendimento com as distribuidoras. Uma parte já concordou, já aderiu. Algumas grandes ainda não. O caminho é buscar o diálogo. Em relação à candidatura a vice, a gente na vida pública muitas vezes não escolhe, né, como servir, né? É a vida pública que escolhe a maneira de você melhor servir. Então, o presidente Lula disse na primeira conversa que eu tive com ele, você escolhe. Né? Quer dizer, eu estou muito feliz e satisfeito. Se quiser continuar vice, se quiser outra opção, enfim, para trabalhar em benefício da população, então estava mais ou menos encaminhado. Agora, ele também não me falou que ia falar na reunião dos ministros, mas fiquei honrado com o convite para integrar a chapa, e vamos suar a camisa para ter a oportunidade, né, de trabalhar pelo país. Eu não vejo disputa como mata-mata, quem sobrou, ou corrida de cavalo, quem põe o focinho na frente. Não. Uma campanha é um ato de amor. Você, quando sai candidato, é amor ao país, amor ao povo, né? A participação. Meu pai dizia, na vida não basta viver, é necessário conviver e participar. E acho que fomos, nesses 4 anos, ainda 3 anos e meio, fiéis aos princípios e fins. O princípio, a defesa da democracia. Esse é um valor. O Mário Covas dizia, a gente pode ser um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita. Agora, o que diferencia mesmo é quem tem apreço pela democracia e quem não tem apreço pela democracia. Que é respeitar o povo, o grande protagonista, o grande juiz. De outro lado, os fins. Se a gente for verificar, a pobreza diminuiu. A fome foram 26 milhões e meio que saíram. Economia cresceu. Comércio exterior, recorde. Meio ambiente, saímos de desmatamento para a COP30. O Brasil, que estava fora da internacionalização, voltou. É hoje um importante protagonista na geopolítica do mundo, acordo, Singapura, EFTA, União Europeia, está discussão, Emirados Árabes, linhas preferenciais com México, Índia, Canadá. Então, avançou. Então, acho que fomos fiéis aos princípios e aos fins. Em relação à seção 301, prestar todos os esclarecimentos. É o diálogo. Isso já teve lá atrás. Não é a primeira vez. E o Brasil prestar todos os esclarecimentos. Diálogo, entendimento, esse é o bom caminho. Sobre minerais críticos, o que o presidente Lula falou? Não tem tema proibido. Então, nós vamos discutir tudo. Não é só questão tarifária. Tem muitas oportunidades. Minerais críticos tem que avançar na parte de georreferenciamento, estudo geológico, e depois não adianta ficar sentado em cima da fortuna. Tem que monetizar isso. Né? Monetizar, tem que avançar. E agregar o máximo de valor. Agregar o máximo de valor. Essa é uma tarefa. Sobre o plano nacional, está em discussão o projeto no Congresso Nacional. Eu tenho até participado também desse debate. Um bom relator, que é o deputado Arnaldo Jardim, extremamente estudioso, preparado. Então, nós estamos acreditando que a gente vai ter uma boa lei e avançar nesse trabalho. E esse é um tema de diálogo, sim, com os Estados Unidos. Só mais uma rodada, tá? Miss Vitória Queiroz, CNN, Gabriela, Metrópolis e Aline Pessano. Agora foi. Oi, vice-presidente, bom dia. Sou Elis, da R7. Queria consultar o senhor como é que são os planos agora deixando o Ministério, né? O senhor
segue com a programação de vice-presidência, mas como é que está o cronograma em relação aos próximos meses? O senhor deve acompanhar o presidente Lula, né, em viagens, deve ter uma previsão mais voltada ao Sudeste, em especial em São Paulo, e também se tem ações do Ministério que o senhor já pretende aí elencar na campanha. Então, tarifaço, acordo do Mercosul, já são temas que estão dados como certo, que o senhor vai levar nessa campanha? Presidente, bom dia, Gabriela Pereira do Metrópolis. Eu queria um comentário do senhor sobre a alta do querosene e o aumento do preço das passagens, quando o governo pretende entregar uma proposta para baratear o preço das passagens aéreas. Obrigada. Foi? Acho que foi. Agora aqui. Presidente Aline Peçanha, da Rádio Itatiaia, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a atuação agora, depois de saída do Ministério. Essa atuação foi até seguindo um pouco o pensamento da Liz. Como é que vai ser essa atuação com relação ao apoio eleitoral? Se o senhor vai continuar, de fato, com o Lula ou se vai seguir com outras pessoas por conta de apoio mesmo às eleições? E também com relação à escala 6x1, a gente está vendo aí um movimento por parte do governo de dar andamento a esse procedimento, só que existe uma oposição que tem batido muito na tecla contra a escala 6x1 e tem se articulado. E eu queria saber se existe alguma articulação que o senhor possa explanar aqui nesse momento para a gente, para que a escala 6x1 de fato passe, principalmente considerando que existe pouco tempo até o período eleitoral. Olha, em relação à vice-presidência e o MIDIC, a lei determina que você, no período eleitoral, não pode ser ordenador de despesa. Então, quem quiser ser candidato não pode continuar no Ministério, nem secretário de Estado, nem municipal. Então, cumprindo a lei, 6 meses antes, que é agora no dia 4, sairei do MIDIC. Cabe ao presidente, e ele está tendo as últimas conversas, e aí já respondo a ela também, o presidente está tendo as últimas conversas para definir o substituto, o novo ministro. De outro lado, nós vamos, como vice-presidente, não tem desincompatibilização. Não sou ordenador de despesa. Então, trabalhar na vice-presidência no sentido de colaborar com o governo nas várias áreas e, de outro lado, na campanha eleitoral, que é lá na frente. Por enquanto não tem candidato, né? Candidato só depois da convenção partidária, aí colaborar também no processo eleitoral. Sobre os temas, eu acho que é preparar um bom programa, uma boa proposta, e acho que podemos avançar ainda mais em benefício da população. Sobre o MIDIC, vamos aguardar o presidente definir, deve fazê-lo aí até o dia 4. Sobre o querosene, eu vou ficar ali devendo, porque eu não participei desse debate, mas vou sim colaborar. Eu tenho participado mais da questão do diesel, mas do querosene de aviação não participei, mas vou procurar verificar quais são as opções, as alternativas aí para a questão. Sobre a escala 6x1, é uma tendência mundial você reduzir jornada. Eu fui constituinte. A jornada era 48 horas. Nós reduzimos
para 44 horas a jornada. Isso foi na Constituinte de 1988. Quantos anos faz isso? 38 anos. Não é isso? 12 mais 26, 38 anos já se passaram. Então, é natural, né? Você pega a tecnologia, ela permite você fazer mais com menos gente. Você pega a agricultura, ela mecaniza. Então, até café, que era uma coisa, eu sou de região de Café, o Vale do Paraíba, quando se dizia no século XIX, século XVIII, o Brasil é o café. E o café é o Vale do Paraíba, Paulista e Fluminense, muita gente para colher café. Hoje é máquina. O Brasil é o maior produtor de açúcar e álcool do mundo. Máquina, você planta, colhe, mantém. Então, você mecaniza no setor primário, que é a agricultura. O setor secundário, que é a indústria, é robô e automação. Você faz mais com menos gente. Então, você tem robô e automação. O que segura mais emprego é serviços, setor terciário da economia. Mas mesmo serviços, pegar medicina, radiologia, vai ter robô. Você vai ter inteligência artificial para tomografia, ressonância, diagnóstico, imagem. Então, é natural, no mundo todo, que você tenha uma jornada menor. O que o presidente Lula falou, e eu estava com ele na Conferência Nacional do Trabalho, lá em São Paulo, que deve sim ser reduzida a jornada e que se deve buscar um diálogo, porque há especificidades, ou seja, não é toda a situação igual, você tem especificidades de alguns setores. Então, nós somos favoráveis à redução da jornada, há uma tendência de reduzir jornada e há que se discutir para ver a questão das especificidades. Mas queria agradecer aí a vocês a vinda, agradecer aí a participação e dizer que eu tenho um sonho. Tenho um sonho. No futuro, as e os jornalistas disputarem uma eleição. E eu cobrirei a eleição. Já tenho até a primeira pergunta. Por que não decola? Obrigado.